Bom, tapete vermelho para o mestre. Olha, desde que eu comecei aqui no Manhã Brasil, que eu escrevo para ele, que a gente tem se correspondido, que eu faço questão. Por mim, ele tinha vindo na estreia do programa, dia 13 de janeiro. Mas ele estava de férias, estava numa região sem possibilidade de conexão. Depois, com a volta das atividades acadêmicas, andou muito ocupado, mas finalmente eu posso estender o tapete vermelho para receber o sociólogo Ricardo Antunes, a maior autoridade, o maior intelectual brasileiro em sociologia do trabalho. Mestre Ricardo, que bom que você está aqui. Bom dia. Ô, meu caro, bom dia. Pergunto se você me escuta bem, é um prazer estar aqui. Não podia atendê-lo em janeiro. O ano passado foram muitas batalhas, então em janeiro foi difícil. Se eu não parasse, acho que eu não estaria retornando. Não. Mas é um prazer estar aqui e me sinto honrado com o seu convite. E vamos à luta e vamos ao debate. Esperaria o tempo que fosse necessário, Ricardo, sem problema nenhum. A primeira questão que eu queria te trazer é exatamente a questão da escala 6x1. A escala 6x1, né, o fim da escala 6x1, é uma prioridade nossa aqui do canal, é uma prioridade da esquerda radical brasileira, está nas ruas, na luta pelo fim da escala 6x1, mas eu queria te ouvir sobre o significado da escala 6x1 e da luta pelo fim dessa escala no universo do mundo do trabalho. O Mauro, eu diria o seguinte, essas eleições passadas, né, municipais, foram as mais desastrosas da história brasileira dos últimos 20 e tantos anos. Um desastre, né? A direita horrorosa e a extrema-direita horripilante, né? Usando as mídias, usando todos os instrumentos que tem para poder, e as limitações conhecidas da esquerda, que capricha para ser a esquerda que a direita gosta. Tudo isso trouxe um resultado muito difícil. Há uma exceção somente à eleição do ano passado municipal. A proposta de um jovem vereador do PSOL do Rio de Janeiro, que, vivendo as condições de trabalho, abriu uma campanha, em plena campanha eleitoral, ele abriu uma campanha particular de luta contra a jornada 6x1. E isto bombou. Por quê? A jornada 6x1 digamos, é a fotografia do que nós chamamos, no Brasil, de exploração intensificada. O nosso grande Rui Mauro Marini, no passado, chamava com muita competência de superexploração do trabalho no Brasil. O Brasil é um país que tem origem escravocrata. Foram muitos séculos de escravidão e de escravização. E as classes dominantes gostam da brincadeira, né? Imagina, ter uma massa produzindo sem pagar nada, tá certo? E sob o seu controle absoluto. Foi assim, tá? Desde 1530, quando se instaurou o sistema escravocrata no Brasil. E até fins do século XIX, né, quando nós conseguimos a luta do povo negro, né? Se costuma dizer muito que o 3 de maio foi a princesa Isabel. Não é nada disso. 3 de maio foi a confluência de uma luta dos negros, a luta desde negros, tá certo? E negras na vida cotidiana, até intelectuais e militantes do povo negro que abriram a campanha da escravização, ao mesmo tempo em que o mundo do capital não fazia mais sentido ter trabalho escravo ou escravizado, porque o capitalismo precisa de consumidor, e o escravo não pode nem consumir porque ele não tem recurso nenhum. Muito bem. A partir daí, Mauro, nós entramos num processo, né, de montagem do sistema capitalista, onde a jornada de trabalho no Brasil, ou a legislação protetora do trabalho, se quisermos falar mais amplamente, ela foi conquistada aos poucos, foi muita luta. Eu te pergunto se o som está ruim para você, Não, tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Porque senão eu fecho uma veneziana aqui, mas eu preciso pedir apoio, que eu não estou na minha casa, sabe? Para fechar a veneziana aqui. Não precisa não, tá ótimo. Tá ótimo, perfeito. Então, veja, foram muitas lutas para a gente conseguir, em 1988, a jornada de 44 horas. Né? Nós tivemos, nos anos 30, a legislação protetora do trabalho. Um dia nós fazemos um programa, se você quiser, Mauro, especialmente sobre a CLT, né? O significado dúplice da CLT. Né? A CLT, ao mesmo tempo, é uma forma de controle da autonomia dos sindicatos. É uma aberração que os sindicatos tenham que ser reconhecidos pelo Estado, é uma aberração, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, a CLT
significou um conjunto de lutas da classe trabalhadora que gerou direitos. Jornada determinada, 13º, férias, foram muitas conquistas. Muito bem. A partir daí, não é, nós vimos que nos anos 30, 40, 50, 60, a herança da escravidão no Brasil significava que o empresariado acha normal trabalhar 6 por 1. O que é 6 por 1 para todo mundo entender? 6 dias de trabalho, tá certo? E 1 dia de descanso. 6 dias de trabalho, dos quais 5 dias de trabalho são, em média, isto em média, né? Porque há atividades que são diferenciadas, mas em média, 5 dias de trabalho por 8 horas, 5 vezes 8, 40, e mais 1 dia de trabalho. No comércio, nos serviços, isso é muito intenso, mais 1 dia de trabalho, em geral, se formos da jornada legal, de 4 horas. Então, teríamos 5 dias vezes 8, 40, mais uma meia jornada, 4 horas, 44 horas de trabalho. Esta jornada já é extenuante, é brutalmente. Que horas que a classe trabalhadora tem para ver os seus familiares? No domingo. Só que no domingo ele tem que... No domingo ou outro dia da semana, porque há categorias que não folgam no domingo, mas folgam durante a semana. Ou seja, não dá tempo para a classe trabalhadora, para a jovem classe trabalhadora, descansar, estudar e vivenciaram espaços de sociabilidade, sabe assim? Ver seus filhos, passear, levar seus filhos do parque. Essa foi uma luta da classe trabalhadora na Inglaterra, no início da Revolução Industrial. A jornada chegava a 14, 15, 16, 17, 18 horas, homens, mulheres e crianças. Se deixar, o capital imagina a classe trabalhadora trabalhando 48 horas por dia. Mas alguém fala, mas professor, é que o dia tem 24 horas. Eu sei que o dia tem 24 horas, só que o empresariado vai imaginar 48 horas, porque é exploração. Isso especialmente nos países tidos periféricos, dos países de capitalismo dependente, digamos assim, do cenário internacional. Então, quando esse menino, não é, do PSOL joga essa bandeira contra a jornada 6 por 1, ele atingiu uma massa daquilo que eu chamo do novo proletariado de serviços. No mundo inteiro, Mauro, no mundo inteiro, ao mesmo tempo em que em vários países o proletariado industrial se retrai pelo processo de desindustrialização, claro que na China o proletariado industrial amplia, na Índia o proletariado industrial amplia, mas você vai para a Itália, por exemplo, para a Inglaterra, para a França e para outros países, o proletariado industrial se retrai, tá certo? Por motivos óbvios. Hoje não se produz mais no Brasil. Eu fui para a China em 2015, fui para Xangai, para um ciclo de conferências na China, 3 dias, né? E no avião estava cheio de gente. Todo mundo que me pergunta, você é obrigado a conversar com alguém, porque você fica 20 horas para parar no Oriente Médio, mais um outro tanto para chegar na China, você tem que conversar com alguém, ainda mais eu que não sou retraído, sou falante. Então, um me perguntava, o que você é? Professor. O pessoal estranhava, professor no avião, como se fosse uma coisa rara, como se fosse um príncipe, um príncipe. E eu perguntava para os outros, o que você é? Empresário, todos empresários. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto empresário. Aí uma hora eu perguntei, mas escuta, todos eles diziam, nós estamos indo para a feira de Xangai. Aí eu pensei, eu estava indo para Xangai também, não ia para feira nenhuma, eu ia fazer um ciclo de palestras sobre marxismo na China, com um grupo muito grande de marxistas independentes, tá certo? Que organizamos um diálogo marxismo ocidental com o chinês, com completa autonomia, porque senão eu não iria. Não tivesse autonomia, claro que a gente sabe que a autonomia é sempre relativa, sobre a China podemos falar um outro dia, tá certo? Mas claro que lá fomos. O que esses empresários iam fazer? Eu comecei a perguntar, o que você é empresário? Por que você está indo para Xangai? Porque eu tenho uma indústria, por exemplo, me falou de mobiliário industrial para cozinha industrial, eu não produzo mais do Brasil, eu monto na China, eu compro da China, importo, trago para cá e vendo aqui. Sai muito mais barato. Um outro me diz, eu vendo meias de grife, meias de tênis que você põe para andar e tal. Só que eu pago aqui o par, digamos, o número aqui não é lembro de memória, pode... Eu para fazer uma meia dessa, eu tenho que vender, tá certo? Eu tenho um custo X. Se eu compro na China um bolo imenso, um volume, uma quantidade imensa de meias, eu trago para cá, me sai 3 vezes mais barato, eu ganho muito mais. Então, não monto mais aqui. É por isso que, de sapatos a automóveis, a produção
do mundo está majoritariamente na China, disputando com a China na área de medicamentos, espaço digital, a Índia. Esses são os países que crescem. A jornada de trabalho, quando eu estive na China, era simples assim, meu caro amigo. Esse sistema S996. Né? Isso é bom para a gente entender um pouco o que é S996. O operário ou operária trabalha das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. É um pouquinho mais do que a nossa, portanto. Tá? Para você ter uma ideia da coisa. Então, naquele momento, inclusive, isso mudou um pouco, porque o operário chinês fez muitas greves, o operariado chinês. Mas o que acontece? Né? Essa produção foi para o mundo asiático, a produção industrial, mas explodiu o setor de serviços. Não há nenhum país do mundo, durante 12 anos eu dei aula, ainda faço diálogos lá com frequência na Universidade de Ca' Foscari, em Veneza, eu dava um curso da pós-graduação lá, tá? Além dos diálogos que eu tenho, não só na Itália, como em Inglaterra, Portugal, França e vários outros países, América Latina intensamente, tá certo? O que acontece? Nesse setor de serviços, houve uma combinação Frankenstein, tá certo? Bonitinha, mas ordinária, vamos dizer assim, né? De alta tecnologia, então, algoritmos, inteligência artificial, indústria 4.0, internet das coisas, big data, tudo isso. Ao mesmo tempo, Mauro, em que você tem, desde a crise estrutural do sistema do capital, em 1973 para cá, que se agudizou em 2008, 2009, quando parecia que ia acalmar, veio a Covid e arrebentou tudo de novo, nós temos uma força sobrante de trabalho, um exército industrial de reserva, industrial aqui no lato sensu, um exército de reserva, né, que é outra ideia do Marx espetacular. É preciso, claro, atualizá-la e compreendê-la hoje, mas é um exército de trabalhadores e trabalhadoras sem trabalho. O que essas plataformas fizeram? E o comércio faz, e os mercados fazem, tá certo? E os restaurantes fazem. Né? Você tem alto contingente de trabalhadoras e trabalhadores disponíveis, então você prolonga a jornada, intensifica nos setores onde isso é possível a tecnologia e faz aquilo que eu chamei no privilégio da servidão, da escravidão digital. É claro que é uma metáfora, a minha inspiração também aqui é marxiana. Eu sei que não é escravidão colonial, eu sei que não é escravidão grego-romana. É óbvio, o Marx muitas vezes falava assim, o capitalismo, o que ele faz é manter uma nova forma de servidão. O Marx sabia muito bem que o que ele está chamando de servidão aqui, do capitalismo, nos séculos XVIII e XIX, não era a servidão medieval, porque o Marx foi quem nos ensinou que o discreto charme do capitalismo é assalariar a massa imensa para extrair o sobretrabalho, o lucro, a mais-valia e criar a riqueza do capital. O que Mas aconteceu? especificamente aqui no Brasil, Ricardo, há uma inspiração, me parece, uma inspiração direta da tradição escravocrata, né, da elite local, porque inclusive, assim, claro, você vai lá na época da escravidão, como o país era teoricamente, formalmente católico, os escravos trabalhavam 6 dias e folgavam o domingo, que era o dia santo, né? O dia dedicado a ir eles eram obrigados a ir na igreja a rezar. Ficavam lá de fora, nos fundos da igreja, rezando com seus proprietários. E aí também usava o dia para se dedicar lá ao cultivo da mandioca, a coisa de subsistência. Então, me parece que a jornada 6x1 é uma herança direta da tradição escravocrata, né, no país. Claro, e, portanto, ocidental. Quem é responsável pela escravização do mundo periférico latino-americano? Portugal, católico, cristão. Espanha, no mundo anglo-saxônico, a Inglaterra responsável, cristã, não católica, mas cristã, protestante nos Estados Unidos. Então, não tenha dúvida. Então, é o dia de descanso. O resto, minha mãe dizia assim, tá certo? Os outros dias, diríamos nós, e minha mãe assim, é o pão que o diabo amassou, meu caro. Então, 6 horas, 6 dias por semana, às vezes, é um vilipêndio. Por isso que a proposta do Rick foi do jovem vereador do PSOL, caiu como uma bomba. É a primeira bandeira que toca na vida cotidiana da classe trabalhadora brasileira que um setor de esquerda faz em décadas. Nós vimos, por exemplo, na campanha eleitoral de São Paulo, eu não vou citar nome, mas é óbvio do que eu estou me referindo,
Gente enebriada, precisa estudar mais o empreendedorismo, por Pois é. favor. O empreendedorismo é um embuste. Uhum. Tem dois empreendedorismo, Mauro. Tem o empreendedorismo verdadeiro. Schumpeter nos ensinou. Né? Schumpeter, economista romântico capitalista do século passado. A burguesia é uma classe empreendedora. Ela tem muito dinheiro, ela investe para ganhar. Isso é o empreendedorismo. Claro que nós temos pequenos e médios empresários, né, que juntam aí 500 mil, 800 mil, 1 milhão e falam, eu vou montar o meu pequeno negócio. Né? Chamaram um jovem que está desempregado e na informalidade há 4, 5 anos, fazer ele comprar uma moto, alugar um carro, comprar uma bicicleta, comprar um celular, comprar uma bag, colocá-lo para trabalhar nas plataformas por 7.0, trabalho nas plataformas é 7. Pior que o 7-0, só o 7-1 da Alemanha, entendeu? Para quem gosta de futebol. Só o 7-1 da Alemanha. Né? E hoje é o dia que eu estou contente, viu, Mário? Hoje acordei contente. É corintiano? Roxo. Sou branco e preto, corintiano roxo, entende? Bom, então, o que acontece? A jornada 6x1 é a herança da escravização do mundo ocidental e cristão. Né? E ainda falso, porque você pode dizer que na Europa, o domingo você tem algum descanso. Eu morei 1 ano na Inglaterra, convidado para ser pesquisador visitante na Universidade de Sussex pelo meu querido amigo Steven Mesaros, 97, 98. E além de frequentar, como eu disse a você, durante mais de 12 anos, sistematicamente, uma vez por ano, a Universidade de Ca' Foscari, em Veneza. Você percebe, a classe trabalhadora tem ainda alguns espaços de descanso que nós não temos. Nós nos assemelhamos às condições de vida do imigrante e da imigrante na Europa. Esse come o pão que o diabo amassou, seja em Veneza, seja em Berlim, seja em Paris, seja em Portugal. Então, é por isso que essa bandeira pegou. Ponto 2, para tentar fechar e a gente ir para uma segunda questão tua. O capitalismo é uma disputa pelo controle do tempo. Sempre foi assim, desde a Revolução Industrial. Por isso que a classe trabalhadora trabalhava 16, 18 horas por dia. Às vezes, as mulheres só saíam do trabalho para dar à luz quando a criança nascia. Ela não tinha direito de dizer, olha, a partir de tal mês estou de licença. Não, nasceu, ou vai nascer, sai. É muito difícil a mulher saber com certeza o dia que vai nascer a criança, quando é nascimento natural, não é cesárea nem nada assim. Então, muitas nasciam nas fábricas e iam, digamos, para suas casas. Eu fui visitar, quando trabalhei, numa das vezes que estive na Inglaterra, país que eu também frequento anualmente. Na minha felicidade, muitos dos meus livros foram publicados em inglês na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, na sequência. Né? Eu conheci em Manchester um museu chamado Quarry Bank Mill. É um museu da Revolução Industrial em Manchester. É onde explodiu o berço da Revolução Industrial. Os engenheiros vão lá, o Maurinho, e entram em catarse quando veem as máquinas, porque lá mostra a sucessão, uma máquina em seguida. Eu não tenho catarse nenhuma por máquina. As máquinas não me causam nenhum frenesi. Sabe o que me impressionou, que eu nunca mais esqueci? Isso deve ter sido em 93, 94, que eu lá estive. Eu nunca mais esqueci. Você saía do espaço fabril e ia para o espaço do alojamento. No inverno, de Manchester, as crianças dormiam em caixas de 1,20 m, mais ou menos, de comprimento e 60, 70 centímetros de largura. Caixotes, que não dá nem para ser caixão funeral, tá certo? É lá que dormiam as crianças, porque você tinha... A lei permitia o trabalho infantil depois de 14 anos, o que é na Inglaterra, o que é uma aberração. Só que o empresariado burlava. Por isso que o Marx e o Engels cansaram de denunciar a exploração do trabalho infantil. Então, veja o que acontece. O capital prolongando a jornada de trabalho e a classe trabalhadora numa luta histórica para reduzir. De 16, vai reduzindo uma greve, uma paralisação, até chegar na histórica greve, o 1º de maio, 1886, se a minha memória não falha, aqui nos Estados Unidos, tá certo? De 8 horas de jornada de trabalho. Só que agora, ponto 2 ou 3, no mundo da alta tecnologia, a tecnologia hoje é espetacularmente avançada, só que ela é voltada exclusivamente para o enriquecimento do capital. Marxianamente falando, eliminar trabalho vivo e ampliar trabalho morto. Mais máquinas e mais equipamentos, de um lado,
Agora é a máquina digital, algoritmo, chat GPT 4, DeepSeek na China, é um mundo digital. E uma massa de trabalhadores trabalhando por jornadas ilimitadas e sem controle. Porque se você tem uma massa imensa disponível, Mauro, na pandemia, vamos imaginar que eu tivesse uns 20, 30 anos menos, 30 anos menos, vai, e tivesse desempregado na pandemia e tivesse um carro, o que eu ia fazer? Eu ia me conectar com uma plataforma, eu ia ter que comer. Eu não podia, né, se eu tivesse na época, digamos assim, 35 anos, eu pegava o meu carro e dizia, estou aqui, né? Ponho lá uma máscara e vou trabalhar, porque eu tenho que comer. Foi isso que aconteceu. Então, a jornada 6x1 é um vilipêndio. Uma luta pela jornada 4x3 é vital, porque nós podemos trabalhar 4 dias por semana e descansar 3 dias, porque o empresariado exige que o trabalhador, ou a trabalhadora, sempre pensando na divisão social, sim, sexual, étnica e racial do trabalho, tá certo? E geracional do trabalho. A classe trabalhadora tem classe trabalhadora, a classe burguesa é a classe proprietária, as classes médias são o polo intermediário, a classe trabalhadora tem sexo, tem raça e tem etnia, tá certo? Então, é muito importante entender. Um último ponto que eu acho que nem muito poucas pessoas, eu acabei de publicar uma entrevista grande, assim, dessas, já saiu no jornal, não sei se você conhece aquele jornal, Esta Classe. Sim, lá do Sul. Acabou de sair agora. Ontem, hoje, está rodando aí, também tenho falado bastante sobre isso. O Marx nos ensinou, último ponto, isso está no Capital, né? Que a luta pela redução da jornada de trabalho tem um sentido emancipatório, porque ela faz com que o meu tempo de trabalho se reduza e, portanto, o tempo de vida eu possa ter o mínimo de fruição. Mas o Marx deixa claro, a redução da jornada é muito importante, tá certo? Mas é preciso ir além. E aí eu coloco o que eu digo pela primeira vez com muita força, digamos assim, no meu livro Sentidos do Trabalho. Aproveito a tua audiência aqui, você é um amigo, né? A gente nunca falamos pessoalmente, mas é óbvio que você é uma figura especial. Está saindo agora uma edição especial da Boitempo, nossa editora querida, né? Que 25 anos dos Sentidos do Trabalho, com várias apresentações de amigos meus do exterior, de várias partes do mundo. Tem um capítulo, um apêndice especial, capa nova, tudo bonitinho. Já não sei, entre edições, acho que são 3 edições novas e quase 20 reimpressões. Quer dizer, um livro que saiu em muitos países do mundo, esse livro saiu. Até na Índia, viu, Mauro? Além de Holanda, Inglaterra, exatamente essa capa nova aí, com essa cor nova e tal. Tá em pré-venda, tá? A partir de 10 de abril vai estar disponível, mas já está em fase de pré-venda, né, inclusive. É isso aí, já está assim. Foi bacana a iniciativa, uma comemoração de 25 anos. Esse livro foi minha tese, meu concurso de titular, eu apresentei esse livro como titular. O que eu digo neste livro? Veja bem, reduzir a jornada de trabalho é uma questão crucial. E ela me leva a uma segunda, Mauro, que é vital hoje, se a gente quiser sair desse horror que nós estamos. Reduzir a jornada de trabalho, 1. 2. Produzir o que e para quem? Os ingleses diriam, that is the question. Esta é a questão. Neste mundo de hoje, nós vamos produzir o que e para quem? Mais energia fóssil ou mais energia limpa? Mais carros ou mais transporte coletivo? Mais alimentos, digamos, ambientalmente ecológicos, né? Ou mais alimentos com agrotóxicos? Quer dizer, mais bombas, mais artefatos nucleares para fazer esse horror nazi. Nós estamos vivendo a era neonazista do Trump. Você falou bem aí. É um fascismo com cara de nazismo. Eles são assemelhados, né? O ódio que o nazismo alemão tinha do judeu, o Trump tem do imigrante. Veja, ambos têm uma coisa em comum. O judeu, né, o povo judeu também, durante milênios, perambulava pelo mundo, porque ele não tinha a sua casa.
Agora o governo de Israel está achando que vai àquela casa que eles tomaram e estão expulsando e massacrando brutalmente, de forma, digamos assim, muito parecida com o que fizeram os alemães. Ponto, muito parecida. Tá? Com a diferença que a gente sempre sabe, isso é importante lembrar. Eu estive em Berlim há 2 anos atrás, pela primeira vez, e fui visitar em Wannsee uma casa que foi do governo nazista alemão, perto do sindicato onde eu estava fazendo a minha conferência, né? Participando de uma conferência para a publicação de um livro, de um dicionário de marxismo crítico que sai na Alemanha, que tem um artigo meu chamado Novo Proletariado, que eu fui convidado para escrever. Foi lá que o governo Hitler e aquela corja nazista, né, decidiu pela morte de 6 milhões de judeus. Não foi fácil pisar no mesmo chão que eu falar aqui, o Hitler, Goebbels, toda essa escória pisou, entende? O que hoje estão fazendo o governo, não o povo judeu. Eu conheço muitos judeus, meus amigos, que são de esquerda, que são contra o governo, mas o governo neofascista de Israel está fazendo isso. Volta aqui o último ponto, que eu estava dizendo. Produzir o que para quem? Porque aí a gente toca no eixo, no centro do sistema de metabolismo, o funcionamento do capital. A questão ambiental não tem resolução dentro do capitalismo, ponto 1. Ponto 2, a questão do trabalho não tem resolução dentro do capitalismo. A inteligência artificial, Mauro, daqui a alguns dias, semanas, meses, elimina você desse cargo e eu do meu, acabou. Vai botar um paspalho digital do seu lado, no seu lugar, e outro paspalho digital no meu lado, e um vai conversar com o outro. Vai sair besteira. De vez em quando eles acertam, mas vai sair besteira, porque são máquinas, entende? Você lembra daquela greve de 6 meses dos roteiristas da Califórnia, dos atores e atrizes? Hoje você faz um filme sem nenhum ator e sem nenhuma atriz. Hoje você faz um programa de televisão, uma novela, um programa jornalista, sem nenhum jornalista. Não é possível. E o que nós vamos fazer? E nós vamos ser essas máquinas vão comandar os exércitos, já estão presentes, e vão comandar os exércitos muito rapidamente. Que mundo tem esse? Então, nós temos que reinventar um novo modo de vida, reinventar o socialismo. O desafio não é restaurar o que nós tivemos no século XIX ou XX, na minha opinião, entendeu? É reinventar. A grande experiência que nós tivemos, isso fica para outro debate, a meu juízo, a grande experiência magistral que nós tivemos foi a Comuna de Paris. E foi a única que foi derrotada pelo inimigo externo. Não foi uma derrota interna, foi o inimigo externo. Reinventar para o século XXI. E o terceiro ponto é a luta pela igualdade substantiva. Fim das opressões de gênero, raça, etnia, sexualidade, sem perder a dimensão de classe. Então, veja, e já falei um bocado, né, Mauro, mas só para fechar definitivamente aqui. A questão da jornada de trabalho é vital, é decisiva porque ela toca numa questão vital da vida cotidiana da classe trabalhadora. Essa todo trabalhador entende. Perfeito. Ricardo, é uma delícia conversar contigo porque eu não preciso fazer muita pergunta. Né? Você tem uma fala que é alongada, que é extensa, mais intensa, mas você é um dos caras mais carismáticos que eu conheço. Então, você vai falando e vai todo mundo se encantando com a sua fala, e você mescla histórias e exemplos e teoria. Uma delícia te ouvir. Tenho questões para você e tenho questões aqui da nossa comunidade. Uma primeira questão, Ricardo, que eu acho que você tocou lateralmente, mas eu queria te escutar, é assim... essa história começou lá com o Rick, entrevistei o Rick várias vezes, inclusive, conversei com ele várias vezes, o Rick Azevedo, né, com o desespero dele de ser uma pessoa escravizada, né, pela escala 6x1, e aí começou, ele soltou, foi meio sem querer, né, ele soltou e de repente o negócio incendiou, né, incêndio no canavial, né, foi o Rick. Mas, e aí, ele acabou entrando para o PSOL, a direção do PSOL meio que se apropriou do andamento dessa dinâmica da PEC, e a gente viu já uma entrevista da Erika Hilton agora, que é quem assinou a PEC, ela que é deputada federal, na CNN semana passada, que nos causou espanto, confesso. Porque assim, para a esquerda radical, aqui, essa casa é uma casa, originalmente agora é o Farol Brasil, mas era o canal Jones Manuel, tem uma ligação com o PCBR, com toda a esquerda radical.
é a luta principal no país nesse momento. De fato, concordamos com você. Não há nada mais importante do ponto de vista dos trabalhadores do que essa luta da escala 6x1. Aí a Erika Hilton vai lá, escala 6, fim da escala 6x1, por uma escala 4x3. E a Erika Hilton dá uma entrevista na CNN já entregando a reivindicação da escala 4x3, trocando pela escala 5x2. Como é que você vê essa questão? 4x3, 5x2, 6x1. O meu caro Mauro, eu sou fundador do PSOL. Se você for pegar a lista lá dos 6 primeiros que assinam o PSOL, você vai encontrar figuras que algumas eu prezo, todas eu prezo muito. Chico de Oliveira, já não está mais entre nós, tá certo? Milton Temer, do Rio de Janeiro. Está sempre aqui com a gente, uma figura, né? 86 anos, Ricardo, é uma figura. Isso aí. Paulo Arantes. Isso. Carlos Nelson Coutinho, infelizmente já morto, do Rio, você certamente conhece. Leandro Conder. Nós 6, foi um longo processo de discussão que nós fomos convidados a entrar no PSOL, e nenhum de nós queria, porque a gente já tem janela rodagem partidária, né? Eu sou um intelectual, todo mundo sabe, eu prezo muito a universidade, eu me dedico à universidade, eu podia estar aposentado desde 2010 com salário integral, trabalho sem parar até hoje, e trabalho porque gosto. Um dia me perguntaram quando você vai parar de dar aula. Eu falei, nunca, porque se eu parar de dar aula eu vou morrer. Então eu prefiro viver, e eu gosto de viver, tá certo? Então eu quero viver mais uns 30 anos. Tô nessa. Como materialista é uma aberração, né? Mas por certo, eu nunca perco o humor, viu, Mauro? Se eu perder o humor, é porque a coisa tá feia, né? Então, veja, fundamos lá o PSOL, né? Embora eu não seja um militante full-time do PSOL, como não fui dos 20 anos que tive no PC, só fui militante full-time no período ainda da ditadura, que é outra história, tá certo? E por 4 anos, mais ou menos, né? Muito bem. O PSOL está repetindo a tragédia do PT. O PSOL nasceu, tá certo? O Congresso foi do Rio, acho que foi 2005 ou 2006, agora não lembro. Lá estávamos, assinamos lá, por isso que eu digo, nosso nome aparece no início lá. Eu não digo isso para dizer que eu sou dono do PSOL, hein? Não sou nada do PSOL. Mas eu estou no PSOL desde o início. Eu podia ter falado, não, fico aqui em casa, que tá bom aqui, ou fico nas lutas sociais, como eu fico. Vamos lá. Era importante naquele momento, porque vocês bem sabem, o PSOL foi uma parte grande da esquerda do PT e outros setores, né, que geraram o PSOL. O PSOL está repetindo a história do PT. O núcleo majoritário do PSOL hoje é um puxadinho do PT. É simples assim. E com gente nova que é troglodita, que bate duro. Sabe assim, inspiração camarada Stalin, na porrada, entende? Entendeu? É assim. Então, vamos votar? Vamos. Mas não, vamos discutir. Não tem que discutir, é votar. Como eu tenho, sei lá, 8 parlamentares, o outro grupo tem 5, por hipótese, os números devem ser parecidos, então vamos votar, eu ganho todas, e não tem discussão. Eu não vi a fala da Hilton, da Erika Hilton, mas veja, eu sou capaz de entender, claro, que o empresariado vai fazer uma guerra nesse país contra a jornada 4.3. 4x3. Vai fazer 4x3, vai fazer uma guerra. Mas se eu falar que eu vou topar o 5x2, eles já vão falar, então fica mesmo 6x1, ou vamos para o 7x0. A classe trabalhadora. Eu peguei aqui, minha companheira mora aqui perto da Vila Andrade, que pego a Marginal, um longo trecho aqui, passo pelo Parque Burle Marx e tal. Ontem de noite, chegando de viagem, eu vi pelo menos uns 5 ou 6 motoqueiros com alto risco de vida aqui. Eu fiquei torcendo, não quero chegar hoje, descansamos o fim de semana, com calma, pelo amor de Deus, não quero ver um trabalhador ser como você vê em toda esquina. No dia anterior, eu já tinha visto um acidente 7.0. Os trabalhadores meninos, eu digo trabalhadores aqui no masculino, porque o motoqueiro é uma categoria prevalentemente masculina. Quando você vai para a entrega de bicicleta, você tem gente um pouco mais jovem e tem um pouco mais de mulheres, mas o motoqueiro é majoritariamente, por dados empíricos, né, masculino. Morre mais de 1,1 por dia em São Paulo, eles trabalham... Sabe o que é a jornada 7.0? Em média, qual é a jornada de um trabalhador desse? Em média, há muitos anos eu pesquiso isso, desde o privilégio da servidão, que eu publiquei em 2018, até depois uma edição nova em 2018. O privilégio da servidão tem a felicidade de estar saindo esse ano na Holanda e na Inglaterra e no ano que vem nos Estados Unidos. Então, né, claro que são os leitores
de esquerda que nos leem, que nos convidam para publicar. São coleções críticas, marxistas, inclusive, várias delas. Muito bem. A jornada desses trabalhadores, média, é 10, 12, 14 horas por dia, se você incluir o tempo que ele espera. Eu entrevistei uma vez um motorista de carro que ele disse que ele trabalhou, o máximo que ele trabalhou um dia foi 20 horas num dia. É brutal. Então, se você veja, não faz sentido isso, e ele não tem nenhum direito, se ele se acender, se um motoqueiro desse se acidenta e morre, ele não ganha nem o caixão para a família dele. Vocês lembram daquele motorista de táxi que o ano passado foi atropelado por um Porsche indigente, de um desses burgueses, jovens burgueses indigentes e delinquentes, que arrebentou com o carro do taxista? Ele morreu e não ficou com nada, nem com o carro, nem para a família o carro pode ficar. Então, agora, o que nós temos que ver? Esta que é a questão. O 5.2 não pode ser a nossa bandeira, porque aí eles vão manter o 6.1, alguém vai falar 7, por isso que eu falei, vamos para o 7-0. Entendeu? Todo mundo trabalha 7 dias, é bom. Porque aí tem o último ponto, Mauro. Tem um embuste aí. Mauro, você é autônomo. Ricardo, você é autônomo. Então, você trabalha quando você quiser. Mas se você não for atender chamado 7 dias, você é bloqueado. Então, não é autônomo, é escravo digital. É outra coisa. Não, e aí tem uma questão, Ricardo, que eu queria tocar contigo, até para pensar uma definição tua, que é o projeto do governo Lula para os trabalhadores de aplicativos, que é um projeto claramente inspirado pelo Uber, né, ou pela Uber, e na qual ele prevê, você falou, para os empresários o trabalhador trabalharia 48 horas por dia. Mas no projeto do governo Lula, o trabalhador, em tese, pode trabalhar 24 horas por dia, né? Porque ele pode trabalhar 12 horas por dia no 99 e 12 horas por dia no Uber. E aí você vai dizer o seguinte, o governo Lula 3 tornou-se o governo do Partido da Ordem, né? E o Partido da Ordem é esse, da submissão do trabalhador a jornadas de trabalho sem fim, né? O Mauro, vou tratar disso sim. Só vou fazer uma pequena polêmica para um outro momento a gente conversar, mas não é nenhuma polêmica, é uma adição. O Lula 1 e o Lula 2 já foram o Partido da Ordem. Perfeito. Só que o 3 é o Partido da Ordem pela desordem, entende? Você vale tudo. É assintoso esse PL. Eu disse isso quando ele saiu, eu dei uma entrevista que rodou, saiu em 200 sites, na hora. É uma vergonha. O artigo 3 desse... É até difícil de entender como é que alguém com o passado do Lula, quer dizer, ele não esqueceu toda a vida operária dele. Claro que ele não esqueceu. Assim como você não esquece a tua juventude, eu não esqueço a minha, os nossos primeiros trabalhos, o que foi bom, o que foi... Ele não esqueceu. Esse PL diz, no artigo 3, que o trabalhador de aplicativo é considerado autônomo. É um vilipêndio. Eu acho que você fez um debate lindo com os pesquisadores do meu grupo e depois com o meu grupo. Depois, se você tiver a mão no teu site, coloque o QR Code. É gratuito esse livro nosso. É um projeto que nós temos com o Ministério Público do Trabalho. Não, sua turma fantástica. Te entrevistei também sobre esse assunto, né, sobre o projeto do governo. Eu não podia na primeira, fiz na segunda. É um livro gratuito. Foi entregue, mais de 3 mil exemplares foram publicados gratuitamente. A Boitempo não... Ela sabe e divulga esse livro, é de distribuição gratuita, e o QR Code qualquer pessoa tem acesso. Lá nós explicamos isso. A União Europeia, por exemplo, que é neoliberal e capitalista, parte da sua diretiva parte da ideia de que o trabalhador de aplicativo na Europa é empregado. O Lula parte da perspectiva de que o trabalhador de aplicativo é autônomo. É um assinte. Você lembrou bem, trabalhar 12 horas por aplicativo. Ou seja, pode ser 24 horas por dia. Não tem nenhuma palavra sobre a mulher trabalhadora. O que acontece com a mulher quando ela é engravida? Ela vai para casa e fica 3 meses, 2 meses, 1 mês, depois, quando a criança nasce, sem trabalhar, não é possível, entende? Não, mas vai ter a previdência. Mas escuta, se você não tem a condição de assalariamento reconhecida, a condição previdenciária de assalariado também não ocorre. Sim. E mas eu tenho MEI, mas e se eu não tiver mês num dia eu não tiver dinheiro?
ou para comprar o leite para as crianças, ou para pagar o MEI, eu vou comprar o leite das crianças. É por isso que, por exemplo, do Chile à Grécia, durante o neoliberalismo, e isso vale até hoje, né, pela tragédia desse país, a população idosa não tem aposentadoria. Ela pagou e não levou. Eles morrem porque eles não têm nada. E agora, na indigência do Milei, tá certo? Do fascista, com cara de... Imagina o Milei dizer que é libertário, é uma cinte. Libertários são os anarquistas. Os anarquistas merecem respeito. O movimento anarquista era libertário. O Milei não é libertário. Ele é uma síntese entre o neoliberalismo extremado e o neofascismo extremado. Então, veja, né? Foi um erro grave. Houve uma grita muito forte, o projeto ficou em stand-by. Foi muito importante, Mauro, porque o governo criou lá um circão, todo mundo vai falar e tal, mas excluiu meio mundo de saída. Mas a Aliança Nacional dos Entregadores de Aplicativo, chamada Aliança, ANE, Aliança Nacional dos Entregadores de Aplicativo, quando percebeu que era um embuste, que era importante que os entregadores dessem OK a esse projeto, porque aí o Lula ia aprovar nos motoristas, aí eles saíram, aí percebeu, esse projeto tem um equívoco grosseiro. Se eu tivesse um ministro do Trabalho desse nível, eu demitia na hora, mas parece que eles são muito parecidos, entende? Tá certo? Então é uma tragédia. Não é à toa que o ministro do Trabalho está contra o fim da escala 6x1, né? Não é à toa, né? É isso. Ou seja, né? Então, por isso que eu dizia, é um partido da ordem num plano mais profundo, porque já foi no anterior. E não para nenhuma dúvida, viu, Mauro, para que fique bem claro para os nossos e nossas telespectadores, ouvintes e tal. Eu votei nessa eleição de 22, eu lutei como nunca, desde a primeira que eu me lembro que lutei para cacete, 89, para não falar das lutas da época da ditadura, mas que não eram eleitorais, de mal conseguia votar para deputados de esquerda embutidos no MDB. A eleição, vestimos a camisa e vamos contra o fascismo, nós lutamos até no semidemônio, não no demônio. Para evitar o demônio, nós vamos até o semidemônio, contra o fascismo. Mas eu não tinha ilusão do governo Lula, mas eu não imaginava que um PL desse nível, esse PL está aquém dos governos neoliberais. A quem? Abaixo. É muito pior do que os projetos dos governos neoliberais da Europa. E a Europa não é meu modelo, não, viu, meu caro? Eu trabalho na Europa, mas eu não vou lá como um papagaio do que eles falam. Eu vou lá para dizer, olha, eu sou um intelectual do sul do mundo, tá certo? Aqui tem sangue indígena e negro correndo, tem sangue italiano, tem sangue português, mas também tem sangue indígena e negro correndo. E nós vamos falar o que o sul do mundo tem para dizer. E tem muita coisa. É vergonhoso esse PL. Citamos só 2 ou 3 pontos. É uma sucessão brutal de equívocos. Né? Mas ele tem o direito de sindicalização. Não é verdade. Ele quer criar o sindicato de cúpula. Sindicato nasce, tem força quando ele é de base. O Lula sabe muito bem que ele se tornou uma grande liderança operária no mundo sindical do ABC em meados dos anos 70. Eu acompanho desde então. A minha tese de doutorado, Mauro, chama-se O Confronto Operário no ABC Paulista. As greves metalúrgicas de 78 a 80 foi publicado em livro pela antiga editora Ensaio, editora da Unicamp. Tá certo? O ABC desde aquela época, para não dizer desde antes. Né? Veja, o sindicato do ABC tornou-se forte porque ele passou a ter base na Scania, Vabs, na Ford. Sindicato de cúpula não adianta. Os entregadores é que vão ter que decidir se eles querem sindicato, se eles querem associação. Eu sei que o sindicato, por exemplo, Mauro, hoje, o Hayek nos ensinou, esse criador, o mais nefasto, portanto, do neoliberalismo. Ele diz lá, o sindicato de classe é inimigo do capitalismo. Então, o que a gente faz com o sindicato de classe? Ou torna o sindicato de classe dócil ou elimina. Então, tem uma campanha antissindical que a criança já aprende hoje de manhã cedo, nos influencers e assemelhados, que o sindicato só tem corrupto, que a CLT é nefasta e que é bom ser empreendedor. Até a hora que um trabalhador vai trabalhar, perde o braço e não pode mais guiar. E ele fala, eu não tenho mais nada, nem previdência. Eles vão aprendendo, é um aprendizado. Por isso que a primeira greve dos entregadores é um marco na história da classe operária brasileira. Eu escrevi meu primeiro livro, Mauro, foi o que é o sindicalismo, 1980. Tá? Se eu fizesse uma edição nova, eu ia acrescentar lá uma coisa. A primeira greve
do proletariado de serviços plataformizado, que é histórica no Brasil, vai ficar para a história 1º de julho de 2020. É um processo, vai demorar para que essa coisa avance, mas a criação dessa aliança é uma espécie de central sindical, social, dos movimentos populares e de indivíduos, que aí você aglutina o mais possível. Ideologicamente, tema para um outro debate. Tem de tudo nos entregadores, como nós sabemos, porque é um ser compósito heterogêneo. Tem ex-motorista, motoqueiro, tem ex-caminhoneiro, tem ex-operário, tem ex-empresário que quebrou. Uma vez eu entrevistei um cara que era um empresário, que ele estava na pandemia, ele dizia, a fábrica está fechada, empresário pequeno e médio. Eu estou trabalhando aqui porque pelo menos a fábrica está fechada. Não é fácil, tá certo? Vou aproveitar e fazer um comercial. Semana que vem a gente tem apoiado aqui no Manhã Brasil a pesquisa encaminhada pelo Observatório do Estado Social Brasileiro, da Federal de Goiás, que estão fazendo uma ampla pesquisa com trabalhadores e trabalhadoras na escala 6x1. Parece que a pesquisa chegou já a 200 municípios, umas 2.000 pessoas. Então, semana que vem a gente vai apresentar aqui em primeira mão, em caráter inédito, os resultados desta pesquisa, né, sobre as condições de trabalho efetiva. E olha aqui que dramático e ao mesmo tempo eloquente, Ricardo. O JCCC, sou motorista de aplicativo, estou rodando, mas parei aqui para mandar um abraço. A PL do Lula foi pior do que tudo que o Bolsonaro fez. Tá aqui. Muito bem, obrigado pelo colega. É inaceitável, por isso nós temos que dizer não. Recusamos em completo, de modo visceral, o fascismo do Bolsonaro, essa indigência que nos leva ao inferno. Mas não aceitamos o partido da ordem, né, com cara de esquerda e alma conservadora que o governo Lula tem dominantemente feito. Não aceitamos. E nem se o pessoal fizer isso, não vamos aceitar também. O Felipe Marim fala, como somar o setor de call center, 36 horas infernais, na luta pela redução da jornada de trabalho, quando os sindicatos maiores e ONGs se conformam com as 40 horas? Pois é, esse é o tema que o mestre Ricardo Antunes acabou de abordar. O Sérgio Alves... Só uma coisa, Mauro, pressionar a burocracia sindical. Os diretores dos sindicatos não falam por eles, tem que falar pela categoria. Perguntar, senhor presidente ou senhora presidente do sindicato, que negócio é esse de jornada, tá certo, mais ampla? Nós queremos reduzir, até porque, para ganharmos algo significativo, nós não podemos pedir o que o empresariado quer dar. Nós vamos, vários países do mundo, Mauro, vários países do mundo, Espanha, a mais recente, estão reduzindo a jornada intensamente. Então, se a gente pedir 5x2, já está dado. Nós não podemos pedir 5 porque aí eles não vão mudar. Eles vão dizer, não, 6, vamos fazer um 6x1 com os ingleses dizem assim, vamos esculhambar com fair play, entende? Vamos arregaçar com fair play. Não, nós temos que pedir 4x3 e olhe lá. Sabe por quê? Com o nível de tecnologia que o mundo atingiu hoje, inclusive o Brasil, daria para trabalhar 3 dias por semana, 3 a 4 horas por dia e o resto do tempo viver com dignidade. Porque se a tecnologia fosse para nos servir, ela seria um grande invento. A tecnologia não é uma criação do Elon Musk, Jeff Bezos e Caterva. A tecnologia é uma criação da humanidade. Quando o primeiro homem, a primeira mulher, lá no início da humanidade, pegou uma pedra e começou a lascar a pedra para fazer dela uma espécie de algo para bater, uma faca ou qualquer coisa assim mais afiada para ele poder cortar os animais para comer, isso foi um grande invento tecnológico. Então, a jornada é 4x3. E se o PSOL, né, majoritário, não aceitar, ele que fique nos braços do Lula. Até um bom convite é que ele vá para o PT de vez. Vai o Boulos e todo mundo lá para o PT, vira ministro e deixa o PSOL com a sua história de ser um partido digno de esquerda. Porque, veja, não é uma questão pequena. Eu não estou debatendo aqui com pessoas. As pessoas que nos ouvem, de um jeito que todo mundo entenda. Um jovem hoje de 15 anos, um menino ou uma menina, ele tem a convicção
de que vai ter vida daqui a 30 anos? Não, ele tem medo. Ele está vendo que na família dele do Rio Grande do Sul morreram famílias no Sul. Ele está vendo que no Amazonas, não sei o que, ele está vendo que tal lugar está pegando fogo. Ele está vendo que no mundo europeu é uma guerra atrás de outra, tá certo? A Rússia invadindo a Ucrânia, a OTAN incendiando tudo, o governo israelense querendo agora fazer, o Trump querendo fazer um hotel em Gaza. Não é possível, né? Quer dizer, não é possível. O mundo está à beira de uma disfunção completa e aí não tem mais controle. Então, o desafio prioritário, Mauro, é perceber que o capitalismo não pode mais se expandir pela terra. Ele já devastou tudo. Não tem como preservar mais o ambiente. Todo mundo está falando há 30, 40 anos de diminuir a energia fóssil. Só aumenta. Tá? Só aumenta. O próprio governo Lula está falando, não, mas como vamos explorar lá? E se der uma hecatombe lá e der uma confusão no Acre e no Amazonas? Depois é tarde. Nós temos que pensar em outras alternativas. O capitalismo não tem como fazer isso. Nós temos que reinventar um outro modo de vida. Os indígenas produziam para ter dinheiro. Você conhece a história dos indígenas antes do século XVI, de 1500 no Brasil? Eles produziam para ganhar dinheiro? Eles tinham ouro para poder vender na Europa? Não, eles produziam, tá certo? O ouro como o pau-brasil para se embelezar, para desenhar, fazer a sua arte. Sim. Não tinha produção de mercadorias, não tinha escravização nem escravidão, tá certo? E era uma produção comunal. No Quilombo dos Palmares, como é que produziam negras e negros? Para sobrevivência, para fugir do vilipêndio do pau de arara lá, do massacre. Né? Como é que chama aqueles, me fugiu agora, aqueles calabouços que os negros eram botados, presos nas fazendas. As senzalas, né? Não, na senzala. Senzala era onde eles moravam. Aqueles instrumentos de tortura, que eles eram torturados. Sim, que espetavam o pescoço, né? Ou seja, não é possível. Então, revoltas. Nós temos que reinventar um novo modo de vida. O último ponto, só também é que esta nova burguesia, Mauro, digitalizada, ela é carne e osso com a burguesia financeira, que é a mais bárbara de todas, é a mais Frankenstein, não tem limite. Com esta burguesia plataformizada e financeirizada, o neofascismo encontrou o seu apoio. Por isso, os grandes nomes das tecnologias, das big techs, são todos nazistas e neofascistas, a começar pelo delinquente Elon Musk, que eu não penso no dia de comemorar, espero estar vivo, que o aviãozinho dele está subindo, para fazer uma incursão em Marte e explode com ele dentro. Para ter comemoração, o Elon Musk tem que estar dentro. Se o Elon Musk não tiver, tem um trabalhador lá que está dentro, não tem graça. Tem que ter o Elon... Que nem aquele submarino, lembra? Que o dono quis enfiar o submarino lá, todo mundo dizia, os especialistas, que não dava para chegar lá embaixo, ainda mais tornando o submarino vulnerável. Usa plástico mais barato, tem isso, aquilo e tal, para tornar... Foi e não voltou. Os que foram lá queriam voltar e estar nos primeiros nomes de jornal. Falou, acho que 5 tripulantes. Nenhum deles voltou, nem um fio de cabelo deles para ser mostrado na televisão. Não voltaram. Quem sabe os Houthis não nos salvam neste voo aí do Elon Musk. O Daniel Teolfi chega aqui como membro, o Hugo Silveira também, outro trabalhador de aplicativo, dizendo, desde 2017 atuo como motorista mais de 25K. Corridas nas plataformas, 25K, 25 mil quilômetros. Né? O PL foi uma traição aos motoristas. Com peleguismo progressista, como impedir o avanço da direita? Antunes, uso garrafa PET, que você fala nos vídeos. Que garrafa PET é essa, Ricardo? Para fazer xixi, meu caro. Ele não pode fazer xixi. O filme genial do Ken Loach, esse gênio, que certamente você conhece, esse gênio do cinema, no seu filme, como é que chama? Você Não Estava Aqui, né? Yes, We Missed You. Esse é um gênio, um grande cinema. A classe trabalhadora que está nos ouvindo, quando tiver uma brecha um dia, né, ponha lá na... Eles sabem mexer no mundo digital muito melhor que eu, esses trabalhadores jovens, né, entregadores. Eles fazem eles fazem com o celular o que eu não faço nem com o computador grande. Entende? Põe lá, Ken Loach, depois você anota o nome, é Kenloach, e põe esse filme. Você Não Estava Aqui, Ken Loach. No primeiro dia, o dono lá do armazém, uma espécie do dono entre aspas, da Amazon, armazém do inglês, na hora que está tudo certo, tal, contratou o cara que ele disse que não contratou, que era autônomo, ele entrega uma garrafa e leva para você essa garrafa, dá assim para ele, leva para você essa garrafa vazia.
Cara, para que essa garrafa? Leva essa garrafa. Mas para que essa garrafa? Você vai precisar dessa garrafa. Porque os motoqueiros não têm onde fazer xixi. Eles não podem urinar. Não tem banheiro público. Não tem espaço de refeição pública. Se eles se acidentam, eles não têm previdência. Se eu sofro um acidente, eu sou professor, vou fazer 53 anos como professor. A meu favor, viu, Mauro? Comecei bem cedinho, viu? Eu era um menino quando comecei, bem cedinho. Ainda ontem passei em frente à Prestes Maia aqui, primeiro lugar que eu dei aula, né? Em frente à Avenida Prestes Maia, aqui em São Paulo. Passei e mostrei para minha companheira aqui que eu dei aula em 1972, comecei a ralar aqui, era horista e trabalhava que nem um desses trabalhadores motoqueiros. Dava uma aula, saía, ia para outro, dava aula, saía, ia para outro, né? Até poder fazer a carreira que eu fiz. Exatamente, você não estava aqui, quem luta. É genial este filme. Então, a realidade desses trabalhadores é que eles não têm direito nenhum. Perfeito. Se eles se acidentam, eu conversei com uma vez, que eu entrevisto muito motoristas e entregadores. Ele falou: peguei 10 dias, professor, 10 dias de Covid, não ganhei nada. Semanas depois, essa empresa aí conhecida, né, me mandou alguma coisa como não chegava a R$300 para 10 dias, ele não tinha a comida para a família, tinha filha, mulher, não tinha comida, entende? Porque se o entregador, e é muito dura essa profissão, pega o menino motoqueiro que nos ouve aí, tá certo? Ele trabalha sem parar. No final do dia ele fala: ufa, hoje eu fiz minha meta, consegui aqui, sei lá, R$200. Mas se a moto quebra, anteontem eu estava saindo daqui e um motoqueiro, uma moça virou na curva aqui sem olhar direito, arrebentou a moto. Esse está sem moto. Até arrumar essa moto, ele trocar e tal, ele vai ficar sobrando, assobiando. E o motoqueiro, quando assobia, não cai nem dinheiro, nem comida para eles. Este é o embuste que as empresas usam de dizer que você é autônomo. Sabe o que acontece? Motoqueiro, motoqueira, motorista, né, que a gente tem tanto... a gente dedica nosso estudo. Eu sou professor pago pela universidade pública, eu não dependo de empresa para trabalhar. É o povo que paga o meu salário. É para ele que a minha pesquisa e a nossa pesquisa pública deve ir. Não é para... Se alguma empresa chegar para mim, pode testar. Professor, nós queremos ouvir uma palestra sua, você vai ganhar 100 mil para fazer uma palestra de 1 hora. Eu vou falar: olha, eu sou educado. Muito obrigado pelo convite, mas eu não tenho horário. Eu estou daqui até o ano 2025, 2028, com todos os dias tomados. Ele vai entender, tá certo? Porque eu não quis ser, não dou palestra para empresário, porque ele foi gentil. Mas eu não aceito. Por quê? Porque não, essa é isso você dá essa coisa. Você tem total razão. O governo Lula e os progressistas, a gente chama aqui de progressistas governistas, né? Hoje querem vender esse embuste da louvação do empreendedorismo, né? Um negócio assim, é um embuste, é um negócio assim impressionante. Agora, você vê, Mauro, o Lula que toma jeito, porque ele está levando o pau dos bolsonaristas e está levando o pau dos trabalhadores, motoristas, entregadores e motoristas de carro, que querem dignidade no seu trabalho, porque todos querem dignidade e alguma... Claro. Eu sei que esse trabalho tem que ser flexível. Não adianta você falar: vai trabalhar... Sabe o que eu vou contar para você, mano? Eu entrevistei um colega que ele diz assim: quantas horas você trabalhou máximo por dia? 20. Quantos dias você trabalha por semana? Você folga por semana? Nenhum. Quantos dias você folga por mês? Ele diz: nenhum. Eu falei: mas como é que você aguenta? Ele falou: tem um jeito, professor. Todo dia ao meio-dia, eu paro de trabalhar, acordo cedo, 6 da manhã, 5 da manhã, paro ao meio-dia, vou para casa, almoço com a minha filha, pego minha filha, levo para a escola e volto a trabalhar. Às 6 horas, eu paro de trabalhar, vou para a escola, pego minha filha, levo para casa, janto e volto a trabalhar. Com isso, eu garanto a segurança da minha filha. E na CLT ele não consegue isso. Nós temos que mudar a CLT. A CLT tem que ter mais flexibilidade, ela já tem, mas tem que ter mais. Médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras podem trabalhar na CLT, professores também com flexibilidade. Tem que ter mais flexibilidade, mas tem que ter direitos. Se eu não tenho esses direitos, eu sofro. E quando eu sou penalizado, eu não tenho o que fazer. Sim. Desde já, quero deixar contratado com Vossa Senhoria, Ricardo Antunes, uma nova entrevista exatamente sobre a questão da CLT. Acho que é fundamental discutir a CLT. Se você topar, a gente faz uma próxima rodada com isso. A Ariana Carvalho diz: professor Ricardo Antunes é simplesmente fantástico, ouviria por horas. Aqui está também
quem está te saudando. Ah, o Carlos Alberto, a Thaís de Almeida fala, o Ricardo Antunes é a cara do Darcy Ribeiro. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes na vida. Muitas vezes, e que me traz muito orgulho. Eu o conheci uma vez, pessoalmente, ele estava dando uma palestra na Universidade da Espanha, em Granada, num lindo congresso, uma conferência dele espetacular. Eu já o conhecia, porque sou brasileiro, eu conhecia de vê-lo na televisão. Fui falar com ele, trocamos uma palavra, muito me orgulho ser lembrado por ele. Ele foi um dos grandes intelectuais brasileiros. Deixa eu passar só aqui o barulho do caminhão aqui. Ele foi um dos grandes intelectuais brasileiros que nunca deixou de tratar a questão indígena com a dignidade, com o respeito que merece. Nós temos que aprender um modo de vida. O primeiro povo que viveu aqui no nosso mundo não foi o povo português, foi o povo negro. Perdão, o povo indígena, na sequência os negros. O Darcy é o grande estudioso das comunidades indígenas dentre os brancos, para não falar dos próprios indígenas, né? Copenau, Krenak e outros. Para encerrar, uma questão, então, que a Jamile traz aqui, professor, aborde a demonização nas redes sociais da CLT, vinculando-a à pobreza e falta de liberdade. E aí trago essa reportagem que nos impressionou muito aqui, que esse é um tema que a gente tem tratado aqui, né? Como o governo Lula e esses progressistas estão mudando, né? Estão fazendo a cabeça, eles estão criando uma geração de jovens neoliberais, né? O governo Lula, os progressistas, com essa louvação do empreendedorismo, com essa coisa de empréstimo consignado, de arcabouço fiscal. Essa reportagem nos chamou muito a atenção aqui no canal. Né? Crianças demonizam a CLT, carteira assinada vira ofensa entre os jovens. Acho que esse é o tema que a Jamile traz, né? Perfeito. Veja bem, eu já disse aqui anteriormente, né, Mauro, que os sindicatos foram demonizados. Tem sindicato corrupto? Tem. Como tem qualquer vida coletiva tem dimensão de corrupção. Não tem nenhum espaço. Vai para o futebol. Se você for olhar o futebol no andar de cima, você fecha a televisão e não assiste futebol, porque só tem, né, ou predomina a corrupção nos grandes grupos, grandes times, no futebol mundial, etc. Por óbvio, todo mundo sabe, né? Basta ouvir o nosso Chico de Oliveira, por exemplo, que é Chico Kifuri, perdão, que sabe tudo de futebol, entre tantos outros. Muito bem. A CLT, qual é o problema da CLT? Né? O empresariado, Mauro, ele não quer mais, ele não aceita mais a CLT. Ele não quer pagar férias, ele não quer pagar 13º, ele não quer pagar descanso semanal, ele não quer ter o funcionário a funcionário, o operário a operário, o trabalhador a trabalhador, não trabalhar porque leva um atestado médico. Então, ele vai dizer assim, a CLT traz a pobreza. Não é a CLT quem gera a pobreza. Não é. Todos os que estão nos ouvindo, como é o nome da companheira que perguntou? A Jamile. A Jamile, não é a CLT que traz a pobreza. O capitalismo brasileiro nasceu enriquecendo a burguesia agrária brasileira em cima do trabalho escravo, que é o mais miserabilizado, o mais assintosamente explorado e o mais vilipendiado de todos. Então, o que traz a pobreza é um capitalismo onde uma minoria proprietária não quer ter 1 milhão. 1 milhão é brincadeira, é bilhão. O Elon Musk, Jeff Bezos e Caterva e assemelhados, neofascistas e neonazistas desse quilate, eles têm em dinheiro em real, o seu dinheiro chega à faixa dos trilhões. Eu não sei como é que eu meço trilhão. Trilhão dá para comprar um país como o Brasil? Dá para comprar, sei lá, São Paulo? Dá para comprar todas as praias do Brasil? Entendeu? Quer dizer, 1 trilhão. E esses setores, eles não querem dar nenhum direito. Não é à toa que nenhuma empresa de aplicativo, todos eles, Mauro, os que estão nos ouvindo sabem, os meninos e meninas que trabalham, todos eles dizem que é um emprego maravilhoso. Eu já desafiei. Qual empresa dessas grandes plataformas digitais, iFood, 99, Uber, Glovo, Deliveroo, indo para o mundo inteiro, né? Pedido já na Argentina, eu viajo no Uruguai, viajo o mundo inteiro debatendo esse tema. Qual deles, o filho do dono, faz entrega 18 horas por dia numa cidade como São Paulo, pronto para morrer a cada minuto? Nenhum, porque é um inferno. É só por isso. Então, agora, se eu for falar que a minha empresa é um inferno, eu não contar ninguém, então eu vou dizer que ela é maravilha. Maravilha, mas nenhum filho. Você não queria que teu filho tivesse um bom emprego, a tua filha, Mauro? Eu queria. Desde cedo eu tinha 2 filhos, um casal. Eu sempre torci para que eles tivessem um bom emprego.
Meu filho, isso aqui é bacana, isso não é. Eles seguiram o caminho dele, os dois. Mas eu sempre tentei ajudar. Não, isso aqui é gelado, você vai entrar numa fria. Você decide, mas é gelado. Então, a primeira coisa é que a CLT, tá certo? Ela garante direitos, mas o empresário não diz vamos acabar com a CLT porque ele dá o direito de férias. A Janaína que nos perguntou por que eu tenho um mês de férias pago, Janaína? Em janeiro eu tive um mês de férias, meu salário pago integral, e você não tem. Por que eu tenho o 13º salário que eu recebi entre outubro, novembro, dezembro, e você não tem? Por que a trabalhadora doméstica lutou para ter 13º salário e férias e você não tem? Ah, porque é uma empresa pequena. A Uber, Airbnb, Mercado Livre, Amazon, são algumas das mais poderosas empresas do setor e algumas delas do mundo, incluindo todo. Não é mais, 15 anos atrás, a Toyota, General Motors, Ford, IBM, hoje não, são as grandes plataformas. Por quê? Porque elas vivem em cima da exploração do trabalho escravo e não pagam, na sua maioria, tem que estudar caso, mas não trabalham em plataforma de aplicativo, não pagam impostos, porque elas partem do pressuposto que elas não são empresa, elas são empresas de tecnologia. Tem depoimentos, Mauro, de fundadores dessas plataformas, lá 30 anos atrás, quando ele era jovem, e disseram, nós fomos procurar os escritórios de advocacia corporativa para explicar como é que a gente cria uma empresa sem pagar imposto e sem pagar direito. Então, a CLT não é culpada nem da pobreza. Agora, ela tem razão. Vamos ampliar a flexibilidade dentro da CLT com direito. Eu fui durante muitas décadas, pelo menos, não, muitas décadas, muitos anos, pelo menos de 72 até 83, ou seja, 15 anos, 11 anos, eu fui professor flexibilizado, eu tinha direito, só que eu dava 5 aulas aqui, saía de Osasco, pegava o trem, ia lá para a Rua Augusta, que eu dava aula num cursinho pré-vestibular, saía do cursinho pré-vestibular, voltava para a Avenida Prestes Maia e fazia assim, dava 40, no sábado eu estava aniquilado, 40 aulas por semana, aniquilado, mas eu tinha direito, se eu me acidentasse eu ganharia. Por que a CLT não contempla isso? Porque as grandes plataformas não querem e o governo Lula é tíbio, medroso, conciliador. Só que, e talvez seja o último ponto que vale a pena falar, Mauro, o Lula foi eleito com o apoio da classe trabalhadora brasileira empobrecida. Quem votou no Lula não foi dominantemente, não foi a classe média e muito menos as classes burguesas, que essas são, né, essas têm uma tendência senhorial, escravocrata, autocrática, ditatorial e, quando necessário, tá certo, fascista. Então, elas migraram para o indigente, o bozo indigente. Tá certo? O Lula foi eleito com o voto da população pobre no Nordeste. O Lula perdeu em São Paulo, ganhou por muito pouquinho em Minas, perdeu no sul do país, né? Em vários estados, e ganhou com um voto maravilhoso de países, de estados como Bahia e outros. Então, recuperar a sua popularidade nesses setores não é falando besteira. Falando besteira não adianta. Né? É dizer, eu não vou cumprir o arcabouço fiscal porque ele é um calabouço fiscal. Arcabouço fiscal é para garantir o lucro dos bancos que já ganham muito. Eu não imagino a fortuna do Itaú, Bradesco, Santander, inimaginável. Gela um pouco isso. Ah, mas ele corre risco de cair. Ele corre risco de cair se ele perder o apoio popular. E a direita vai ganhar. E outra coisa, o PT até hoje não foi capaz, por um tema que a gente pode debater outro dia, dá para explicar, de criar uma liderança alternativa ao Lula. Né? Então, você imagina se o Lula adoece em 2026, tá certo? Já tem o fascista cordial, já está aí. Tem o fascista cordial dizendo que, né, que o Bozo nunca falou em golpe. Claro, se ele falar que o Bozo falou em golpe para ele se torna partícipe conivente com o crime. Então, ao falar o Bolsonaro nunca falou em golpe, ele está dizendo que ele não tem nada a ver com o golpe. Entendeu? É fácil, qualquer pessoa entende. Qualquer pessoa entende, qualquer pessoa esclarecida que estuda e tal. É isso aí. Então, ou o Lula mexe um pouco, sem ilusões, mas, sabe, não manteve, mas reduziu o aumento do salário mínimo. Segundo os que nos ouvem, né? Os e as que nos ouvem, segundo o Diese, o nosso salário mínimo devia estar entre 6 e 7 mil.
O Lula defendia o nosso salário mínimo do Diese nos anos 70. O que aconteceu? Será que o Lula esqueceu? O Lula fez a campanha inteira dizendo que ia revogar a contra-reforma horrorosa do Temer. Será que ele esqueceu da promessa que ele fez? Revogar. Ah, mas eu vou perder o apoio dos grandes bancos, por favor. Os grandes bancos, os grandes empresários estão esperando a hora de dar tacada no Lula e escolher o fascista, neofascista ou liberal extremado de extrema-direita, portanto, pronto para botar no lugar do Lula. É isso aí. Esse é o dilema do nosso tempo imediato. O dilema de longo prazo. Reinventar um projeto de esquerda anticapitalista que impeça o mundo de ser eliminado. Eu não estou brincando. Se alguém perguntar para o professor Ricardo Antunes, estudioso, tá certo? Desde 1972, o mundo tem futuro para o século 22, eu não apostaria 1 centavo meu de que nós vamos chegar ao século 22. Também não aposto que ele vai acabar. Eu não sei. A possibilidade de se reinventar existe. Não houve nenhum momento na história da humanidade trágica, escravidão, feudalismo, que não houve grandes revoltas sociais. Tem uma frase genial, acho que dá para terminar com ela, Mauro, que eu estou falando demais, né? Tem uma frase genial, né? E todo mundo conhece de onde vem, senão eu explico de onde vem numa próxima live. Tudo que é sólido ou tudo que parece sólido pode desmanchar. Agora, se a esquerda não quer desmanchar, se a esquerda quer engessar, petrificar e manter o insólito, que não é sólido, o desafio é das classes populares, movimentos sociais, partidos de esquerda, sindicatos de esquerda, luta dos negros e negras, lutas feministas, luta dos imigrantes. O desafio é a luta das classes populares. Último comentário. Vai ferver nos Estados Unidos, Mauro, vai ferver, porque a população está entendendo que o Trump é um neofascista que, se deixar, ele ajuda a acabar o mundo mais rápido. Teu som, Mauro. Mestre Ricardo Antunes. Este portal, desde ontem à noite, de nome Farol Brasil, é um portal da esquerda radical e que está comprometida até a raiz dos cabelos com este projeto, que é o projeto que você defende, que é o projeto da reinvenção de uma esquerda anticapitalista, de uma esquerda que aponta para o socialismo e que não faz concessões, nem a governo, nem ao capital financeiro, nem ao grande empresariado, muito menos ao imperialismo. Então, desse ponto de vista... E nem o Arthur Lira. Nem o Arthur Lira. Desse ponto de vista, nós estamos muito juntos, muito juntos. Então, gostaria muito de tê-lo aqui com a gente mais e mais vezes. Já temos uma conversa contratada sobre a CLT e depois muitas outras. Obrigado demais, viu, Ricardo? Mauro, quando sair os sentidos, a gente faz essa da CLT e lança os sentidos, onde há um capítulo sobre a redução da jornada de trabalho, tá? Acho que é o mês de abril, aí você grita para mim, a gente acha um dia aqui, tá bom? Fechou, vamos fazer o lançamento aqui. Fechou, sentido do trabalho, lançamento aqui, virtual, com o Ricardo Antunes, e aí uma discussão sobre o CLT. Boa semana para ti, mestre. Um abraço, tchau.